Oi pessoas, vocês que estão aí na telinha do TV, do computador, do tablet, do celular, estão acessando agora o canal da Cá. E eu sou Carla Pessoa, sou enfermeira assistencialista e vamos entrar no quadro Saúde na Hora, falando sobre quarentena. Quarentena de quê? Quarentena do Covid-19, muito chamado pelo Ministério da Saúde como SARS-CoV-2. Por que quarentena? Eu moro numa cidade do interior e gosto muito de sentar na calçada, falar da vida alheia, que é típico nosso, né? E por que não pode mais isso? Quarentena, antigamente, era chamado assim por causa do primeiro isolamento de doenças infecto-contagiosas no mundo. E como foi que surgiu isso? Então, no século XIV, a peste bubônica, ela, muito chamada como bubons também, matou entre 75 a 150 milhões de pessoas na Europa, Norte da África, Oriente Médio e Ásia Ocidental. E o que aconteceu? Por causa desse patógeno, a Europa perdeu quase um terço da sua população. E para isso, no início, eles pensavam que o quê? Não sabia de onde vinha essa mazela, pensavam que vinha do mar. Então eles fecharam os portos e as pessoas que estavam embarcadas ficavam 30 dias lá para ver se não passava para as outras pessoas. O que aconteceu? Se morrer, morreu, se não morreu, podia descer. Mas a quarentena ela pegou no século XV mesmo, ela ficou conhecida realmente no século XV, quando já estava no final. Decidiram que as pessoas ficariam 40 dias, 40 dias embarcadas até passar o período de isolamento. Por quê? Com o passar dos anos, descobriram que eram 37 dias de incubação. Quando essa incubação passasse, eles arredondaram para os 40 mesmo. Aí ficou também associando outras teorias, como a quaresma e tudo mais, só que foi mais descartada e mais associada mesmo pelo menos os 40 diurnos, certo? Daí a medicina foi evoluindo e pegaram o termo, só que a quarentena nada mais é a denominação dada pelo método de evitar propagação de doenças infecciosas por isolamento das pessoas, que é o que a gente tem que fazer, certo? Através de mercadorias, portos, aeroportos, as estradas, os supermercados, aonde tem mais trânsito de pessoas que possam pegar essa doença. E o que acontece aqui nas regiões infectadas? De que já estão quase todos os estados brasileiros com um caso pelo menos positivo. Então, é as pessoas ficarem isoladas socialmente, certo? Depois de toda essa explicação, agora vem o Covid-19, certo? O nosso coronavírus, que está em pandemia mundial. E no Brasil chegou e o Brasil tomou medidas. As medidas foram através de leis e portarias. A portaria 356 do Ministério da Saúde de 11 de março regulamenta a Lei 13.979 de 6 de fevereiro para conter a epidemia do coronavírus no nosso território. Aí o que aconteceu? Essa determinação do Ministério da Saúde fez para conter, diminuir a transmissibilidade, que é o que a gente tem que obedecer. Essa medida não é obrigatória. Agora parte do quê? Do senso individual e coletivo de cada um. Quando o Estado do RN adotou por ato de administrativo formal, todos os municípios adotaram também. Ou seja, as recomendações previstas em leis, que foi fechar escolas públicas e municipais, estaduais e as privadas, certo? Além de não ter eventos associados às prefeituras municipais e nem particulares. Para quê? A quarentena ela vai durar 14 dias. Só que ela pode se estender quando e se for necessário, por 40 dias ou até mesmo 60, não tem tempo determinado. É até o vírus ser contido e não mais propagado. Então, essa portaria ela vale em todo o território brasileiro. E pelo bom senso nosso também, né? Vocês que estão aí na área crítica ficam se perguntando por que o alarme, que não estão na área crítica no caso, né? Telinha azul pra gente. Se a concentração é mais no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, por que a gente não tem que se preocupar? Então, até ontem, dia 19 de março, que eu fiquei estudando, pesquisando para passar para vocês, quando fechei essa pesquisa, temos o balanço crescente dos resultados de testes aparecendo positivados pelo Ministério da Saúde. E as mortes em razão do novo coronavírus, elas são 6. Infelizmente,
só tende a aumentar conforme a última atualização, que foi agora, dia 19 de março. E já os casos confirmados saíram de 428 para 621 e aumentando e contando, certo? São Paulo, ele segue no foco de disseminação. Por quê? Porque teve a disseminação comunitária. O que é isso? A gente teve a transmissibilidade de pessoas que vieram de outros países, só que lá em São Paulo mesmo, uma pessoa já passou para outra, da família que passou para outra, do trabalho que passou para outra, no supermercado. Então essa é a logística da transmissão comunitária. E segue com Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco. Nós aqui do Rio Grande do Norte e Paraíba estamos cada um com um caso confirmado. Só que a gente tem que estar atento, certo? Porque no dia anterior, no dia 18 de março, nós tínhamos 11.278 casos suspeitos, 1.841 descartados, 428 casos confirmados, certo? E só um óbito. Então, no estado do RN, vale lembrar também dos casos subnotificados ou que aguardam a confirmação. Então, não é para você ficar no meio da rua, em aglomerações, fazendo com que esse vírus se propague, certo? A gente está começando a usar as máscaras, eu já vejo aqui na minha cidade muitas pessoas com máscaras. Essas máscaras comuns, elas servem sim para que a gente não esteja passando fluidos corporais para os ambientes e dar uma certa barreira. Mas as máscaras certas, elas principalmente têm que ser usadas pelos profissionais de saúde, que eles são as pessoas mais vulneráveis além dos idosos. E o que é que nós podemos fazer com isso? Se nós tivermos sintomas, fique em casa, espere, tome muito líquido, vitamina C, suco de laranja, certo? O que é que acontece? Esses profissionais, eles estão vulneráveis e os nossos idosos também. Se você for para um canto, para outro, para outro, para outro, para outro, não sabe de onde foi que pegou, mas vai pegar em casa e quem vai morrer são nossos idosos. São nossos profissionais de saúde que estão na área mais, estão à frente de tudo, é a linha de frente, como se diz numa guerra, né? E hoje, dia 19 de março, o que é que nós podemos fazer? Então, o isolamento social é o primordial, né? Ficar em casa, evitar aglomerações, não ir para supermercado sem necessidade, não ir fazer feira. Escolha uma hora da tarde quase ninguém vai fazer feira, veja se tem muita gente passando, certo? Então, se manter a 1,5 metro de distância das pessoas, ok? O lavar as mãos com frequência. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo para vocês também sobre como lavar as mãos, como passar álcool 70, como usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual, para deixar vocês informados também. Usar lencinhos descartáveis, certo? Não usar fralda. Muita gente no interior tem a mania de usar fralda para assoar o nariz, mas isso vai ficar com o vírus contido e é um foco de disseminação. Então, lencinho descartável, assoou, descartou, certo? Usar o álcool 70 em líquido ou em gel. Prefira também locais arejados. Se estiver doente, fique em casa, pessoal, e avalie seus sintomas até melhorar. Se a febre persistir, estiver com dificuldade de respirar, aí sim você procura o hospital ou postinho de saúde, certo? Não toque nos olhos, no nariz ou na boca. E se tocar, se coçar ou se pegar, vá lavar as mãos o mais rápido possível, lavar o rosto também, certo? Não compartilhe objetos pessoais como toalhas, pratos, copos e talheres com outras pessoas. Isso é seu, somente seu. E é uma forma de propagação do vírus, certo? Então a higiene e a quarentena é a nossa melhor arma contra o coronavírus. Protejam nossos idosos, protejam nossos profissionais de saúde que estão trabalhando para melhorar a vida das pessoas. E o que é assim? Pessoas acima de 60 anos. Gente, cuidado com sua tia chata, com aquela avó desbocada, que fica na calçada. Tente orientar. Ou então vocês não saem de casa para não trazer para elas, principalmente aquelas pessoas acamadas, né, no caso. E é isso. Essa é um pouco sobre a quarentena, sobre as informações que a gente tinha para passar para vocês. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal também. Qualquer coisa, se gostou, se inscreve, curta, compartilhe.
Comente o que é que você quer que a gente fale também, porque não vamos falar só de saúde, vamos falar de outros assuntos também. E também eu deixarei aqui embaixo no link, links para vocês estarem acessando e se informando mais no Ministério da Saúde sobre esses dados e essas informações, porque a partir de amanhã, dia 20, eles só vão colocar os casos confirmados e os óbitos. Não vão mais colocar suspeitos nem descartados, porque está alarmando as pessoas, mas ainda, mas tem que alarmar, gente, isso é sério, é coisa séria. E assim, ajuda aí a levantar o canal e fornecer conteúdo para vocês, curta, comente, compartilhe, dá o joinha aí. Obrigada e tchau, tchau, pessoal.